iniciar esse tema, muita gente acha que luxúria está ligado a luxo, né? Mas não é, gente. Luxúria é um outro pecado que a psicóloga vai esclarecer pra gente. O que seria luxúria? A luxúria é um pecado considerado um dos pecados voltados para a carne, porque existem os pecados do espírito, que é voltado à questão do orgulho, a ganância, e a luxúria é estritamente voltada para a questão dos prazeres carnais. Então, mas sexual só ou todo não, tipo de prazer carnal? Na verdade, as pessoas voltam muito para a questão sexual, mas desde a exposição, esse prazer, a busca pelo prazer excessivo, a sensualidade, ela pode ser nomeada como luxúria. Não necessariamente o ato sexual. Qualquer prazer que o corpo proporciona. Exatamente. Por exemplo, o prazer que a droga proporciona é considerado luxúria ou não? É curioso que alguns transtornos psíquicos, por exemplo, as pessoas com compulsão a sexo, o mesmo mecanismo que ativa esse vício para essa questão da sexualidade são os mesmos que geralmente regulam aos vícios de drogas, dependência química, desde alcoolismo, drogadição. Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Eu acho que a gente podia especificar, porque às vezes a pessoa está assistindo, ela fala: será que eu tenho esse problema, eu tenho vivido ou não? Né? Então eu posso ir falando e você pode ir explicando aí pra gente. A questão da promiscuidade. Para dentro, porque a ramificação da luxúria, a promiscuidade, né? O sadismo, o masoquismo. A pornografia. A masturbação também? Também entra dentro dessa ramificação da luxúria. Porque esse desejo passional, né, instintivo, pelo prazer sensual e erótico, né? Sem limite. Aí cai dentro da libertinagem, com certeza, esse limite. Não Deixa eu tem esse apimentar limite, a coisa aqui, Leozão. Porque a gente sabe que o instinto humano é ter atração física, né? Então, o homem sempre vai ter atração física pela mulher. Isso aí é o normal, a gente vê biblicamente. Ainda, tipo, a ordem de Adão fala, multiplica aí com Eva, então a gente vê que há esse instinto pelo prazer também. Aonde que fica o limite do instinto físico, no qual você tem que dominar, né, esse instinto físico para o momento certo, para aquela coisa assim, oi? O que seria normal, né? Qual que é o limite mesmo para você falar assim, olha, até aqui você pode caminhar, a partir daí, filho, só depois você casar, lindão. É interessante, né, a gente observar esse limite, porque o limite tem que ser desde que... Porque pode haver uma questão da luxúria, libertinagem dentro do casamento. Uma relação lícita. Ah, que legal. Porque legal sim, né? Você explicar. Quando eu falo que legal, pode soar... Que interessante. Pode soar de outra forma. Que interessante você explicar isso, tá, Leozão? Pelo amor de Deus. Agora. Né? Tem que partir antes aqui, que... O detalhe é quando você ouve o outro só como prazer sexual. Você não vê o outro como um todo, então só como para você satisfazer o seu prazer, então isso se torna realmente a libertinagem, né? Então, a luxúria. Então pode haver essa questão da luxúria, a questão do... Quando você não vê o outro como um todo, quando você vê o outro só como prazer, objeto, aí sim já perdeu o limite. Então dentro do casamento pode acontecer o outro, já não tem mais o amor, né? Então certamente, quando não há mais amor e você vê o outro só como o seu objeto de prazer, então certamente já... E quando solteiro também, a pessoa não pode pensar que é errado sentir atração, pelo amor de Deus, ela está dentro do contexto humano dela. Não pode orar para acabar isso não, senão dá problema. Né? Eu queria até perguntar para a Cris, por enquanto solteira, né? Por enquanto, mas você acha que os solteiros, esse pecado, isso tem sido com mais dificuldade do que com os casados? Vocês sofrem mais com isso ou não? Creio que sim. Por quê? Porque como a gente está solteiro e principalmente no mundo, no dia de hoje, que é complicado, né? As pessoas hoje, elas estão em busca do seu próprio prazer. A custo... Todo mundo quer se divertir, ninguém quer pensar no outro. Então, o que acontece? Hoje eu vou sair porque eu quero me divertir e pronto, acabou. Se eu vou machucar alguém... Vou machucar. O importante é que eu quero sair da noite feliz. Então, nós como cristãos, a gente tem princípios a seguir. E a gente, às vezes, por sair em determinados locais, a gente é taxado de pessoas que não são tão normais assim por não estar fazendo aquilo que todo mundo faz. Então, para a gente ficar firme nessa postura, é complicado no dia de hoje. Para isso, nós precisamos de estar aí junto, regrado aí na palavra, junto com todo mundo, para
conseguir amenizar essa situação. Mas sabe o que eu perguntei? Porque eu quero perguntar para os homens. Eu perguntei para a solteira e os homens que são casados, porque hoje em dia a sexualidade, a sexualidade tem sido deturpada e a sensualidade tem sido algo valorizado, né? Para você se sentir mais poderosa, mais bonita, você tem que estar sexy, né? Depois a gente pode falar o que a Bíblia fala isso. Então, eu perguntei se para o jovem é mais difícil, por que para os casados? Porque para fazer uma propaganda de uma caneta, eles colocam uma mulher seminua. Fala pra gente então, Teve vocês, até uma propaganda aí que pegaram pesado aí com o pessoal dessa empresa, era uma criança, foi no Nordeste, né? Eu não lembro nem do que era, se era calçado, ou se era o que era a propaganda, e colocaram uma criança como se fosse vestida de mãe, mas colocaram uma pose bem erótica, com os colares, um batonzão e tal, ou seja, o apelo mesmo sexual a tudo. Pensando da parte do casamento, eu penso duas coisas, não sei se o Leozão concorda comigo. A primeira coisa, você nunca vai procurar fora o que você tem sobrando dentro do casamento. Ou seja, se você e sua esposa se relacionam de uma maneira muito decente, muito legal, o sexo é uma fonte de relacionamento íntimo de vocês mesmos, enfim, vocês são bem resolvidos nesse aspecto, pode ficar tranquila, que o momento de prazer você vai buscar na cumplicidade amorosa. Mas também, na minha opinião, tem aquilo que não é tratado quando você é solteiro que você leva para o casamento. Que aí você definiu muito bem, Léo, que é o cara que consegue ter a luxúria quando solteiro e também quando casado. Porque ele tem uma relação íntima com a sua esposa, depois ele vai buscar num site pornográfico algo que sacie, ele acaba se masturbar, ele não consegue mais... E a pessoa, ela é insaciável, né? A pessoa que sofre desse mal, dessa dificuldade, ela é insaciável. Ele pode ter sua esposa que ele sempre vai buscar outras formas de se fazer. Os gabinetes hoje, isso acontece muito, Léo? Acontece. Hoje a internet está pegando muita gente. Então as pessoas estão ficando presas mesmo à internet, vai ali se satisfazer. É muito fácil. É uma situação. Ficou de fácil acesso, está no quarto, ninguém está vendo. Né? E a solidão, a rotina te conduz a isso também, essa busca, esse hedonismo, essa busca desse prazer. E como é reservado, né? Então fica mais fácil. Eu quero perguntar para o pastor e para a psicóloga também, quem tem procurado mais ajuda, auxílio em relação a isso? Os homens ou as mulheres? Quem sente mais dificuldade? É curioso porque culturalmente as pessoas tendem a achar que o homem, né, casado, tem mais solteiro, necessidade. tem mais necessidade. É até mesmo uma cultura machista de falar, o homem não consegue se controlar, esperar, enfim. Mas hoje com a questão do movimento feminista, com a revolução mesmo da mulher, a questão das pílulas, essa busca da igualdade entre os sexos, as mulheres têm tido muitos problemas nessa questão da sexualidade. Então, desde adolescentes, a gente vê a consequência disso, a gravidez, o número de adolescentes, de meninas, assim, eu falo bem adolescente, criança, 12, 13 anos, grávidas. Doenças também. Que iniciaram várias pessoas com distúrbios mesmo psíquicos, né, voltados para essa questão da sexualidade, porque é um estímulo, como ele mesmo disse, propaganda, roupas, é até difícil comprar uma roupa sem ter esse apelo, né? Sim. Essa cultura do corpo. E uma coisa também são as músicas também, né? Nossa. Músicas que aí todo mundo acha, assim, a criança dançando, que bonitinho e tudo, e aquilo ali já está estimulando, né, a sensualidade da criança. E as letras, né, você vê as letras hoje, porque o brasileiro gosta de um ritmo, né, então qualquer ritmo é o samba ou o sertanejo, o próprio sertanejo universitário, você começa a bater o pezinho, você vai, e as músicas, as letras são apelativas mesmo. E desvalorizando a mulher, né.